desenvolvimento, portanto, de exercício da cidadania. Esse é o espaço das políticas públicas. Quando o Estado se preocupa com isso, é porque ele entende que ele tem que assegurar a equidade social. Uma característica importante nas políticas para a primeira infância é a concepção de criança. Se a gente reunir professores, um pediatra, pais, psicólogo, numa salinha e vamos dizer assim, vamos conversar sobre o que nós entendemos por criança, cada um vai ter uma concepção. Os pais vão falar da sua experiência, do nascimento, do desenvolvimento, da aprendizagem, do afeto, do carinho, das angústias, preocupações com a saúde, etc. Vão falar disso. O pediatra já tem outro conceito, do desenvolvimento infantil por meio da saúde. O psicólogo já vai pensar em outro âmbito. O nutricionista já vai pensar em outro âmbito. Normalmente a gente pensa aquilo que vive, aquilo que faz, aquilo que está na nossa frente. Por exemplo, se passa um engraxate aqui, ele vai olhar para os nossos pés. Se passa um cabeleireiro, já vai olhar para a cabeça. E assim nós olhamos conforme a nossa inserção profissional, conforme a nossa concepção. Vocês, como educadoras, educadores, já olham a pessoa como cidadã que está se desenvolvendo, aprendendo, se descobrindo, conhecendo-se, construindo a sua personalidade. Já um fonoaudiólogo não vai pensar na construção da personalidade. Então é importante que a gente tenha nas políticas públicas, tenha uma concepção holística de criança, uma concepção abrangente, que pegue ela na sua totalidade de pessoa, e não só naquele ângulo que o gestor público pensa que aquele é o principal. Então, a integralidade, essa visão holística. Outra coisa, que os direitos da criança são interdependentes. Não tem como você defender a educação sem defender a vida. Então, não tem como educar e fechar os olhos para a violência que a criança sofre em casa. Não tem como pensar em dar boa alimentação que não seja também uma educação alimentar. Antes a Ordália falou sobre cuidar e educar como são inseparáveis. Não tem como educar que não seja um olhar cuidadoso para aquela pessoa. Tudo o que tu fazes bem, no sentido da educação, é sempre um ato de zelo para que aquela pessoa seja ela mesma, seja segura, seja tranquila, saiba quem ela é, de onde ela está, que é o lugar que ocupa. E isto é cuidado. O cuidado tem um conceito antigo de cuidado que é só o físico, né? Assim que a gente diz assim, a creche cuida, a educação pré-escolar educa. Esse conceito de cuidado está ultrapassadíssimo. Ele é necessário, cuidado do corpo, alimentação, vestuário, saúde, evitar que a criança se machuque, se fira, né? Toda essa proteção física é um aspecto do cuidado, mas tem um outro aspecto maior, que passa desse, que é o cuidado, por exemplo, pelo nome da pessoa, e não quer que tenha um apelido pejorativo. O cuidado pelo bem-estar, o cuidado da alegria da criança. Ela pode estar fisicamente bem, pode estar protegida de qualquer ameaça, de qualquer coisa, mas é uma criança triste. Nós temos que cuidar da alegria dela, cuidar dos amiguinhos dela. Quais são seus amigos? Isso é cuidado também. Com quem você está saindo? Eles gostam de você? Com que vocês brincam? Cuidar dos brinquedos e do brincar da criança, cuidado dos seus desejos, das suas vontades. Não quer dizer atender totalmente todas as vontades da criança, mas ter um cuidado a essa
a essas vontades para que a criança aprenda a colocar as suas vontades dentro dos limites, dentro das possibilidades, dentro do que ele faz bem, do que a torna uma pessoa bem relacionada com os outros. Então, o cuidado cuida até do sonho da criança, cuida até dos desejos dela. O cuidado é tão abrangente que ele vem desde a concepção e até o último momento, até o último suspiro. O homem é um ser de cuidados. Tem uma fábula, vocês pegam na internet, a fábula de Higino, com H, fábula de Higino. Vocês leem essa fábula e vocês vão ver como é interessante essa concepção de que o ser humano é fruto do cuidado. Sem cuidado nós não existiríamos. Se não tivessem cuidado de nós, se não tivessem zelado pela nossa vida, nossa saúde, nossa aprendizagem, nossas amizades, nosso estar no mundo, a gente já não estaria aqui, nem teria chegado. Então, isso aqui já comentamos, acho que é isso. Então, vamos partir de um item que, para políticas públicas para a primeira infância, é decisivo. O artigo 227 da Constituição diz que a família, a sociedade e o Estado, e aqui eu estou pegando o Estado por causa das políticas públicas, né? O Estado tem o dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança, a saúde, a vida, etc, etc. E aí, no artigo 3º do Marco Legal da Primeira Infância, ele vai especificar o que o artigo 227 traz em especial, 227 da Constituição Federal, para a primeira infância. Ele diz assim que o dever do Estado, no que se refere à garantia dos direitos da criança, está em estabelecer políticas, planos, programas e serviços para a primeira infância. Vejam bem aqui, isso é uma coisa que é tão caro para nós da educação infantil, que atendam às especificidades da faixa etária de 0 a 6 anos. Que a faixa de 6, nós dizemos, a vida é uma só, da concepção ao final. E tem gente que diz que nem a morte não interrompe, ela é apenas uma passagem. Então, que a vida, mas ela tem ciclos que se caracterizam por especificidades. É muito diferente ser uma criança de um adolescente. É muito diferente um adolescente de um adulto. Muito diferente um idoso de um jovem. São ciclos de vida. A mesma pessoa, a mesma existência, vai tendo características próprias de cada momento. E a questão importante que a gente defende na educação infantil é o respeito àquilo que é próprio do ser criança. Não pensemos que educar é alunizar. Botar uma criança num centro de educação infantil não é fazê-la aluna. Vocês lembram que a Emília colocou aquelas 2 colunas, né? Do centro de educação infantil, não, na educação infantil, ensino fundamental. Na educação infantil você tem criança, no ensino fundamental você tem aluno. O ideal é que a gente rompa até com essa dicotomia. É preciso que o ensino fundamental também respeite o ser criança desse menino, dessa menina de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Mas a característica importante aqui nas políticas públicas é que elas respeitam a especificidade, visando o desenvolvimento integral e não o desenvolvimento só cognitivo. Há uma tendência, há um risco, e aí é por quando eu disse assim, vocês da área da pedagogia têm que levar à frente as concepções que a gente defende na educação, levar para outros ambientes, para que eles não venham impor sobre a educação visões fragmentárias do ser humano. Por exemplo, considerando o ser humano é um cérebro que armazena informações, que você estimula e aí forma sinapse. Estimula mais um pouco, forma mais sinapse.
E onde está o eu dessa criança? Onde está a emoção? Onde está a alegria? Onde está a descoberta? Onde está a invenção? Onde está a amizade? Não dá para esquecer isso. Então, essa tendência que o sistema de ensino está demonstrando e querendo impor sobre a educação infantil merece ser resistida de todas as formas. Agora, na elaboração da Base Nacional Comum Curricular, essa foi outra batalha fundamental para assegurar que a educação infantil não fosse um ensino fundamentalzinho. Porque corre esse risco. Essas avaliações que estão fazendo no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, eles querem fazer também na educação infantil. Já está começando isso na Europa. A OECD e, sobretudo, os países asiáticos estão fazendo muita tendência, muita força para aplicar provas na educação infantil. E provas, testes de conhecimento. Eu escrevi um artigo há algum tempo, mais uns anos, no tempo do Bush ainda, quando o Bush era o presidente dos Estados Unidos. Tinha um programa lá chamado No Child Left Behind. Nenhuma criança para trás, deve ficar para trás. Bonito o nome do programa, né? Aí, para estimular as escolas a terem um ensino melhor, ela disse o seguinte, o programa diz o seguinte: nós vamos dar dinheiro